Começa agora na TV Meteoro, programa O Evangelista, fazendo discípulos evangelizando as nações. Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Roberto, vou te levar lá fora. Vou te levar lá fora da comunidade, vou te levar lá fora da favela. Amado irmão, vamos? Sabido? Amém. Glória a Deus. Qual o nome de vocês? Larância Pizé. Amém. E o seu nome? Amém. Inocência? Mateus, evangelista. Aqui é a casa? Dá licença, a gente pode entrar? Pastor, Posso entrar na tua casa? vamos entrar na casa do nosso amigo. Sabido. Glória a Deus. Essa é a casa. Aqui é a cozinha. Tem um fogão. Uma brasa, né? Coloca a brasa. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. Tá? O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Posso. Agora diga assim, ó. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Vamos lá. Salmo 16, 11 diz assim: na presença de Deus há... Querida irmã, compartilhe o nosso programa com todos os seus contatos aqui no Brasil e fora do Brasil. Pastor Alecrim, pastor Laerte França, nós temos no nosso coração um propósito, um desejo assim, muito igual, de levar o Evangelho para todo o nosso Brasil e também para todas as nações. Por isso estamos aqui na TV Meteoro com este programa, começando nesta segunda-feira às 15 horas, de terça a sexta-feira às 21 horas, e você é nosso convidado, tá bom? Eu quero dizer a você que nós temos o nosso versículo bíblico, que é o nosso versículo de ouro, Mateus capítulo 24, verso 14. Que palavra, hein? Que precisamos estar atentos, precisamos estar olhando esta palavra profética do Senhor Jesus e acompanhando a expansão do Evangelho nas nações. Ok? Deus tem levantado homens e mulheres e tem enviado às nações, aquelas nações que ainda não foram alcançadas com a mensagem do Evangelho. Você pensa que Deus está parado? Deus não está parado. O Senhor Jesus não está parado. O Espírito Santo de Deus não está parado. E nós temos, da parte de Deus, os ceifeiros, que Ele está capacitando, Ele está enviando, Ele está sustentando. Só que nós temos ainda algumas nações que não foram ainda alcançadas com o Evangelho, mas serão. E o nosso versículo de ouro fala sobre isso. Mateus 24, 14 diz assim: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim virá, meu irmão, minha irmã. Esteja certo disso, tá bom? Então, este é o nosso versículo de ouro. Que aí na sua Bíblia, Mateus 24, 14, esteja atento, porque o Evangelho está sendo apresentado nas nações. E aquelas que ainda não foram alcançadas, por certo, serão alcançadas. Ok? Muito bem. Nós temos também, no nosso programa, um compromisso muito sério. Orarmos conforme o Senhor Jesus ensinou a seus discípulos. Em Mateus capítulo 9, lá ali, verso 37 e 38, já naquele tempo o Senhor Jesus trouxe um grande ensinamento. Ele disse para seus discípulos: orai
porque grande é a seara e poucos os ceifeiros. Verso 38. Ele ensina: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros, porque a seara é grande e poucos os ceifeiros. Por isso, na obediência na qual nós trabalhamos aqui, no programa O Evangelista, nós oramos e pedimos a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que proceda como um discípulo obediente ao Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de orar a Deus diariamente, pedindo, suplicando que Ele mande ceifeiros para a seara, aqueles lugares aonde o Evangelho não chegou, Cristo ainda não foi anunciado. Hoje vamos orar pelas nações com a letra D. São 3 nações apenas. Nós temos aqui o nosso Geoatlas, temos também as bandeiras das nações, e vamos orar pelas nações com a letra D, que são as seguintes nações: Dinamarca, Djibouti e Dominica. Você já ouviu falar de Djibouti? A capital de Djibouti é Djibouti mesmo. Dominica é Rousseau. A população de Djibouti é de 630 mil habitantes. Dominica, 70 mil habitantes. São pessoas que eu não sei se já ouviram o Evangelho. Dinamarca, eu já ouvi documentário, até mesmo passando por televisão não evangélica, informando que o Evangelho já chegou na Dinamarca. Já está sendo pregado lá. Já tem trabalho evangélico na Dinamarca. E quem está com a gente, né, o nosso professor, pastor Laerte França, ele vai estar orando pelas nações. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, meu amigo, meu professor, meu conselheiro, pastor Laerte França, que lá de Portugal, depois de ter feito aí uma turnê pela Europa, regressa junto comigo. Boa tarde, pastor Laerte. Muito boa tarde. Está me ouvindo bem? Perfeitamente, capitão. Ótimo. Muitíssimo bem. Então está muito bem. Graças a Deus. Isso. Ficamos bem. Prazer te rever. O prazer é todo nosso. Estamos prontos para o serviço, para a glória de Deus. Sempre 20 dias de intervalo. Isso aí. Então você vai estar orando pelas nações com a letra D. Amém. Djibouti e Dominica. Pois então, vamos seguir com o nosso programa. Tá bom, pastor Laerte? Sim. Vamos orar. Pai nosso todo-poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós exaltamos o teu santo nome. Primeiramente, pela liberdade que o teu Espírito Santo nos tem concedido de podermos proclamar livremente a tua palavra, porque o Senhor está permitindo que cumpramos o que 4 cantos. Te agradecemos porque o Senhor nos dá saúde para realizarmos esse trabalho. Agradecemos ainda por aqueles crentes que se apresentam para contribuir para a evangelização e ensino, a fim de que outros sejam alcançados pelo Evangelho. Muito obrigado pela distinta honra, Senhor, de termos sido chamados pelo Teu Espírito para os clamadores da verdade. Estamos aqui sem nenhum interesse escuso, no interesse de Jesus, de pregar o Evangelho, de fazer tornar
Abençoa o pastor Roberto, que é o nosso competente líder. Dá ao teu servo condição sempre espiritual, emocional, caridade e também condições para que esse programa seja mantido, realizado e que isso redundar em bênçãos para muitas pessoas. Amém. Muito obrigado porque podemos orar. Abençoa o nosso Brasil. Abençoa o mundo, porque o mundo pertence ao Senhor. E nós queremos alcançar aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Tenha misericórdia de nós. Nos abençoa o irmão Paulo Vitor, que é o nosso responsável técnico. Soluciona essas questões, problemas e dá condições a todo instante possa fazer e produzir mais para a glória do teu nome. Abençoa os nossos ouvintes. Nós oramos em nome de Jesus, esperança nossa. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, né? Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, prosseguindo com o programa O Evangelista aqui na TV Meteoro. Olha, eu quero lembrar então a você, tá bom? Todas as segundas-feiras, neste novo horário, 15 horas aqui no Brasil, 18 horas lá em Portugal e países ali da Europa, tá bom? Eu quero agradecer a você e pedir a você mais uma vez, compartilhe o nosso programa, tá bom? E ainda, o nosso segundo pedido, aí na nossa transmissão aparece o nosso QR Code, onde, se você desejar livremente ofertar em confiança ao nosso ministério, Ministério Paixão pelas Almas, porque temos propósito de, ao receber sua oferta, fazer com que ela contribua para o crescimento do reino de Deus e também promovermos ação social na medida dos pedidos que recebemos e na medida daquilo que tivermos condições de atender. Sua oferta é muito importante, tá bom? Bem, nós já vamos então mostrar o nosso primeiro vídeo, ok? Tem aí a nossa chamada, a nossa vinheta e já vem logo em seguida o vídeo missionário. Por que investir num continente como a Europa e plantar igrejas? Igrejas de 100, 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa. São edifícios cheios de tradição que estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates. Because Europe is by and large no longer Christian. The data is clear. Christianity in Europe is dying. É um continente ateu, as estatísticas dizem isso. É um continente não religioso, onde as pessoas primam por dizer que não gostam e muitos falam claramente que odeiam. É uma necessidade plantar igrejas pela quantidade de cidades onde não existe sequer um testemunho, uma família, uma pessoa que esteja anunciando o nome de Cristo, que seja servo do Senhor. E o grande desafio de plantar igrejas em Portugal é com respeito à resistência dos portugueses, né, que segue a mesma linha dos europeus, em que há muito desapego às questões religiosas, espirituais, e há muita dificuldade de contato, especialmente nesse aspecto religioso. Portugal não pode ser visto de maneira nenhuma sem a influência da Igreja Católica, historicamente, mas estamos também juntos daqueles que foram influenciados pelo relativismo, pelo agnosticismo, devido à presença da universidade ali. Então, o grande desafio é justamente trabalhar com essas duas realidades, tanto culturais quanto religiosas e, naturalmente, linguística também. Quando você fala de Espanha, de Portugal, eles foram para as Américas
colonizar. Então, o que o Espanhol fala? Pensa, bem que eu vou falar de Deus para vocês, agora vocês querem falar de Deus para nós? Então temos que quebrar todo esse preconceito que eles têm. E a melhor maneira de fazer isso é você entrar no coração deles. Como entrar? Você tem que entrar na cultura, você tem que entender o que ele pensa assim, você tem que entender a religiosidade católica que é forte, ao mesmo tempo os jovens são agnósticos, como romper com o catolicismo e como romper com o agnosticismo. Então, é um continente pós-cristão, onde a depressão é o maior mal do século. A Espanha teve mais mortes por suicídio do que por acidente de trabalho, acidente de carro e homicídio juntos, que é um povo que não tem Deus. Precisa levar a Deus. Nós temos essa oportunidade de levarmos a Deus. Eu falo, para ser missionário na Europa, na Espanha, você tem que saber de religião, da sua crença, lógico. Você tem que saber de islamismo, vai confrontar muito o muçulmano, e de ciência, que muitos vão falar, não, eu creio na ciência. Agora, é sabedoria, estratégia, como alcançar, o que eu posso fazer para romper a barreira da religião. A mensagem, a palavra pregada é a palavra de Deus, mas sempre com sabedoria, saber como agir e levar a palavra no coração das pessoas. E um dos padres, logo quando eu cheguei, ele perguntou o que eu estava fazendo, em Bucareste ainda. Ele perguntou o que você está fazendo aqui. Eu falei, eu sou missionária e nós viemos plantar a igreja evangélica. Ele falou, nós não precisamos de vocês. O nosso desafio lá é exatamente esse ortodoxismo misturado com misticismo. A gente está orando para que Deus levante uma juventude, obreiros novos e com energia, com visão, para dar continuidade ao trabalho ali na Romênia. Nesses 20 anos inseridos naquela região dos Balcãs, vimos que para começar um novo trabalho, plantar uma igreja, talvez a maior dificuldade, além da língua, seria a religião. 3 países dos Balcãs têm uma quantidade altíssima de muçulmanos, especialmente no Kosovo, na Albânia e na Bósnia. Depois disso aí nós temos a igreja ortodoxa, que é fortíssima, e mais a igreja católica, que vem com o passado histórico dificultando a pregação do evangelho entre esses povos. E uma das coisas que talvez chame a nossa atenção é eles falarem: tudo é do mesmo Deus. Esse tudo é do mesmo Deus dificulta muito você pregar o evangelho para eles, até você apresentar o verdadeiro Deus. O Montenegro hoje tem quase 1 milhão de habitantes, são 7 igrejas evangélicas no país. Não estamos falando de igrejas protestantes reformadas, estamos falando de igreja evangélica. Aí você vai para um pouco mais à frente, a Bósnia, quase 5 milhões de habitantes, 800 evangélicos no país. Kosovo, uma porcentagem minúscula. A Macedônia não chega nem a 1%. Aí você vai na Sérvia, quase 10 milhões de habitantes, menos de 1.000 evangélicos no país. Precisamos de gente nesses países. Nós não temos presença de missionários brasileiros na Macedônia, não temos presença de missionários brasileiros em Montenegro, hoje não temos no Kosovo. E para se começar um trabalho, nós precisamos da matéria humana. Deus, ele precisa da gente? Não. Mas você pode ser um privilegiado de Deus nesses lugares, levando a palavra de Deus e cumprindo com esse desafio em toda essa região dos Balcãs, onde tanto necessita da presença sua, minha, do Senhor através de nós. É necessário que hoje nós possamos retribuir tudo aquilo que foi feito por nós no passado. A semente do Evangelho chegou até nós. E por que não devolver esse privilégio mandando missionários? Por que não estabelecendo igrejas em toda essa nação? E eu queria convidar vocês, igreja presbiteriana, igreja brasileira com coração em missões, para estar enviando pessoas para a pregação do Evangelho aqui. Missões que não pesam, no nosso tempo, no nosso bolso e no nosso conforto, não é missões. Evangelizar, ou um tempo, vou orar um tempo que estou sobrando aqui, eu sobrou um dinheirinho mesmo, vou dar uma oferta. Desculpa, pessoal, não entendemos o que é missões. Missões que não mexem no nosso tempo, que não mexem no nosso bolso e que não mexem no nosso conforto, não é missões. A Igreja do Senhor necessita ser plantada urgentemente na Europa, urgentemente na Espanha. E nós estamos orando e clamando ao Senhor por um grande avivamento e pela multiplicação de igrejas nessa nação tão querida.
Estamos então prosseguindo com o programa O Evangelista. Hoje, segunda-feira, é um dia muito especial no nosso programa, porque nós tratamos da Escola Treinamento de Discipulado, ETD, Escola Treinamento ou para Treinamento de... Nós entendemos a grande necessidade de fazer discípulos aqui no Brasil, fora do Brasil também. Fazendo discípulos, com certeza estaremos contribuindo para que esses discípulos preguem, ensinem, testemunhem e façam outros discípulos. Para tanto, nós temos aqui pastor Laerte França, pastor Batista, missionário, discípulo, e que realmente, ao longo da sua vida ministerial, tem exercido papel de discípula. Ele treina. Então, pastor Laerte França, vamos dar continuidade aos seus ensinamentos. Você, então, agora, queria que você marcasse aí, nós vamos ter 2 tempos de 20 minutos, tá bom? Marca aí, primeiro tempo. E aí, então, vou estar te ajudando aqui, acompanhando junto com você. Na hora que eu levantar o dedinho, nós vamos entrar no comercial. Combinado, pastor França? 20 minutos? Isso. Aí depois um comercialzinho, mais 20 minutos. Picotou. Me ouviu bem? Me ouviu bem, não? Eu falei o seguinte, você assume agora... A parte final ficou... Então, você assume agora 20 minutos, a sua primeira palavra, vamos ter um comercial e volta com mais 20 minutos, combinado? Combinado? Bem, combinado. Está me ouvindo bem aí? Isso, eu estou te ouvindo bem, ok? Estou te ouvindo bem. Ok, bom, então vamos ao que interessa, amém? Isso, amém. Muito bem, ser um discípulo, é mais conseguir conhecer. Ser é importante. Ser um discípulo é conseguir ser o que ele é imitar realmente. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou Cristo. Eu percebo que muitas pessoas acham um demérito imitar alguém. Vamos dizer que até um certo ponto esse imitador é um preguiçoso, não quer viver a sua própria vida. Tanto é que tem artista, cantor, eles imitando alguém, eles fazem mais sucesso do que realmente se eles se apresentarem de forma natural. Tinha até um conjunto na minha juventude chamado Os Carbonos, copiava exatamente o que os outros faziam. E é muito mais fácil ser imitado do que ser autêntico. Agora, no discipulado, nosso conselho, orientação, é que nós tenhamos Jesus Cristo como nosso exemplo e padrão supremo de vida. No discipulado, nós aprendemos a ter o próprio Senhor como nosso exemplo. Nós somos imitadores de Cristo, ou seja, nós morremos. Paulo diz, já estou ficado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo. Nós morremos. O que nós temos que fazer é aniquilar a nossa identidade em função da presença do Espírito em nós. Talvez seja essa a coisa mais difícil. Lembram daquela frase que alguns falam, eu sou mais eu? Isso é um ego, isso é um orgulho muito grande. O cristianismo não tem eu sou mais eu. Tem o eu sou, que é o próprio Senhor Jesus. Então nós aniquilamos personalidade, de aspas, e passamos a imitar a Cristo, porque ele tem a vida verdadeira. O discipulado consiste na necessidade do crente testemunhar pessoalmente de Jesus Cristo e compartilhar com outras pessoas aquilo que aprendeu com o mestre. Nós, no Brasil, nós temos uma educação muito fraca, muito. Pensando as pessoas vão ler a Bíblia e as pessoas, o brasileiro, coitado, ele não sabe ler direito, ele não conhece noções de gramática, ele não conhece sinais de pontuação, ele não conhece as regras de acentuação, ele não conhece sintaxe, e a Bíblia é um livro muito difícil. Em consequência disso, as pessoas ficam comendo na mão dos outros, quando nós poderíamos ficar na Bíblia os ensinamentos que Deus tem para nós. Ainda hoje eu discordei de uma pessoa, sua amiga, e ela disse que Jesus foi criado, não sei o que lá e tal. Aí eu falei, não, Jesus não foi criado, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, é diferente. Na verdade, nem o homem foi criado. A Bíblia diz que o homem foi feito por Deus. Quem foi criado foi o barro. A criação é algo material. Do barro, Deus fez o homem. Então, o
homem não foi criado. Nós falamos que foi criado por costume, mas na verdade o homem foi feito Deus. Cristo não foi criado. Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. São as coisinhas simples que às vezes a pessoa se confunde, a pessoa erra. Realmente é. E a melhor coisa que você é imitar o mundo. Você imita, ou seja, copia, você pratica individualmente, você não sabe nada e começa a fazer, é um outro método, ou então pela meditação, que é o mais difícil, é o mais sábio. Entretanto, o mais fácil é copiar. Quando você copia, você imita, você não dá de si, mas você segue aquilo que está sendo projetado. No caso do Evangelho, a nossa projeção é Cristo. Nós precisamos copiar Jesus em todo sentido. Isso é ser um discípulo, é viver a vida de outra pessoa. O Evangelho, às vezes, é muito estranho por causa disso, porque a pessoa tem que morrer. Você não tem que ser mais você. Você não pode ser mais você. Você não é mais... Eu não sou mais Laerte, agora eu sou servo de Cristo. Pode falar, pastor. Pastor Laerte, dentro do que você está falando, eu já penso em alguma coisa há muito tempo. Há muito tempo eu quero compartilhar com você, e você, com toda a sua experiência e conhecimento, nos fale algo a respeito. Desde quando eu entrei para a igreja evangélica, comecei na Igreja Batista em fevereiro de 1979, primeiro domingo de fevereiro de 1979. O que eu sempre ouvi é o seguinte: agora eu sou crente, e comecei a conviver em meio aos crentes. Então, vamos dizer assim, esse termo crente, ele é muito forte em nossos dias. Ao passo que quando eu olho o Novo Testamento, eu vejo, leio e entendo com muita clareza que as pessoas que recebiam a Cristo, seguiam a Cristo, tornaram-se discípulos de Jesus. Você vê diferença, você não vê diferença entre ser discípulo, entre ser crente, é tudo a mesma coisa, tem comportamento diferente, não tem? Como você analisa essa colocação que eu estou fazendo para você? Eu acho até que ela é um pouco provocativa. Ótimo, eu gosto disso. 3 cegos foram ao zoológico e o cego vê a palpadelas, não é? Um pegou a tromba do elefante, outro pegou a barriga e outro botou a mão no rabo. Quando chegaram em casa, cada um deu uma definição. O elefante parece um pé de coqueiro. O elefante parece uma parede. O elefante parece fio grosso. Ou seja, os cegos estavam definindo com base na experiência que eles tiveram. Está me entendendo? Até aí? Sim, estou entendendo. A palavra cristão, hoje, mas no passado, ela era pejorativa. A palavra cristão significa diminutivo de Cristo. Esses caras são cristãos, eles são cristinhos, entendeu? Cristinho. Aí fica, é crente ou é cristão? Aí eu vou resolver o problema da seguinte maneira. Quando Tomé foi assim, advertido por Jesus, ele falou o quê? Tomé, não sejas incrédulo, mas seja crente. Jesus quer que sejamos crentes nele. Mas a palavra crente, ela depois tomou outra conotação. E a palavra cristão, que era um apelido pejorativo, tomou lugar no mundo. Então, hoje a palavra cristão, ela tem mais assim, é mais comercial do que a palavra crente, porque crente, veja bem, é qualquer um que crê alguma coisa é crente, não necessariamente em Jesus. Agora, quando se fala em cristão, aí é aquele crente em Jesus Cristo. Agora, não vejo diferença não vejo diferença e também não gosto de discutir isso, porque cada um tem uma ideia, né? É igual dicotomia, tricotomia. O homem é feito de corpo, alma e espírito. Não, o homem é só corpo e espírito. Não, o homem é corpo e alma. Ninguém consegue definir essas coisas. Não sabemos definir. Ninguém consegue definir. Aí alguns entendem de um jeito, entendem de outro. Então, uma ocasião, perguntaram para Dwight L. Moody se ele era dicotomista ou tricotomista. Ele falou assim, olha, você vem aqui na minha casa, eu tenho uma biblioteca com 1000 livros. Você examina tudo e toma uma decisão. E certas coisas é bom fazer. Não discutir, não entrar nessa área, porque ninguém chega a lugar nenhum. Deus, eu sou calvinista. Deus predetermina tudo. Não, eu sou arminianista. O homem tem direito de escolher. É sim e não. Tem coisas que Deus determina e tem coisas que Deus deixa você escolher. Deus fala assim, eu não vou ouvir a oração do meu povo. O meu povo é pecador. Eu nunca mais quero falar com o povo. Daqui a pouco Deus vem. Não, vou ouvir sim. Procurar de uso. A gente fica maluco ficar discutindo essas coisas. O que nós temos que fazer é imitar Cristo. É imitar
a Jesus Cristo. Agora, se vai chamar de cristão, de crente, agora que nós somos discípulos. O que é um discípulo? É aquela pessoa que copia a vida do outro. Há uma historinha antiga, né, de que uma criança caminhava com o pai e a criança ia colocando o pé onde o pai colocava. O pai tirava o pé, ela colocava, ia imitando o pai. Até que chegou numa região que tinha um tronco, uma árvore caída, aí o pai arriou para passar por baixo do tronco. A criança passaria em pé, mas como o pai arriou, a criança arriou também sem precisar. Isso é ser discípulo, é copiar. Mesmo sem entender o que está acontecendo, a ordem é copiar, é ser imitador, porque aí você não tem erro. Se você imitar a Cristo, se você fizer o que ele fez, só olhar para a Bíblia e ver o que ele fez. Praticar isso, mas infelizmente eu não gosto de falar isso. As igrejas não querem discipular, as igrejas querem evento. Já estou cansado de falar isso, eu até me sinto assim, incomodando tanto de falar isso para os outros, mas essa é a verdade. Nós temos que parar com esse negócio de evento, de programa, é muita reunião e pouquíssimo discipulado, ou quase nenhum. Tem gente que nunca foi discipulada na igreja, está lá, apenas ouve lá o pastor pregar, e o que acontece? O que acontece? Os pregadores se preparam e tem pregadores aí excelentes, magníficos. Eles citam o nome de gente que eu nunca ouvi falar, pregam mensagens exuberantes, citam escritores, citam poetas, citam não sei o quê, e não citam nada do que Jesus disse, porque está muito comum. Eu acho isso muito perigoso. A nossa pauta deve ser sempre a palavra de Deus, mas a pessoa quer demonstrar conhecimento. Vou dar um exemplo aqui que vocês devem lembrar. Não vou citar o nome do conjunto para não ficar. Tem um conjunto brasileiro que, aliás, muito bom, né? Muito bom o conjunto. Só que eles convidaram um guitarrista muito bom. Aí o diretor do conjunto pediu para o guitarrista fazer uma certa coisa. Aí ele falou: se fizer só esse negócio, o pessoal não vai ver que eu sei tocar muito. Ele tocava muito, ele queria fazer estripulia da exibição, mas de acordo com o chefe do conjunto, é para fazer aquilo ali. Faz isso aqui, faz isso aqui. E a pessoa queria fazer mais do que aquilo ali. É querer ser mais do que a situação exige. Então, nós, às vezes, como pregadores, pastores, nós queremos demonstrar alguma coisa muito maior quando o povo precisa de uma coisinha tão simples. Na mensagem de ontem eu falei sobre Gideão. Gideão foi chamado por Deus para livrar o povo dos midianitas e ele morreu de medo. Ele olha, eu sou pobre, a minha família é pequena. Aí Deus falou assim: eu vou te capacitar. Aí que está o segredo. Eu vou fazer você ficar forte. Eu vou fazer você não perder o medo, mas vencer o medo. E a gente nunca perde o medo. Nós sempre teremos medo. Agora, Deus nos dá condições de superar esse medo através do poder do Espírito Santo em nós para fazermos a obra. Mas em si, tanto faz crente, cristão, evangélico. Outro dia eu vi alguém falar assim, eu agora não falo que sou mais evangélico. Cada um tem uma ideia doida, né? E o próprio Cristo não inventou o cristianismo, Buda não inventou o budismo, Confúcio não inventou o confucionismo, e Lutero não inventou o luteranismo. As pessoas é que inventam essas coisas. O mais importante é ser igual a Cristo. O que Cristo fazia? Ele acordava cedo e ia para o deserto orar. Acordava de madrugada e ia orar. Ele alimentava as pessoas. Ele curava as pessoas. Ele libertava as pessoas do poder do demônio. Mas nós queremos fazer culto e reunião. Então não estamos com o nosso foco realmente centrado na pessoa de Jesus. O importante é que realmente nós sejamos imitadores de Cristo. Agora, essa situação de ser discípulo vai exigir de nós um negócio terrível chamado disciplina. A disciplina, ela é instrutiva. Falta um minutinho para eu terminar a primeira parte. Porque, acima de tudo, os verdadeiros discípulos precisam ter força de vontade, além do poder do santo. A própria vida cristã é uma disciplina. Por exemplo, tem crente que lê a Bíblia hoje, não lê amanhã. Lê uma semana, não lê outra. Ora hoje, não ora amanhã. Vai à igreja esse domingo, no outro não vai. Não tem disciplina. Sem disciplina, nós não vamos a lugar nenhum. É a chamada OIM, Organização e Método, Organização e Meio. Nós precisamos ter disciplina para sermos bons discípulos. Quando nós reduzimos isso a algo menos do que ser disciplinado, o cristianismo deixa de ser aquele tipo de vida que Jesus projetou para o segue. É bem possível a existência de uma sociedade religiosa, uma igreja, por exemplo, na qual as pessoas se reúnem, frutam da companhia uma das outras, até mesmo realizando algumas boas obras, mas sem reter
terem, na essência, a natureza de um verdadeiro discípulo. Concluindo, não é de se admirar, pois, que em muitos aspectos, a maioria das denominações evangélicas nem pensam em discutir esse problema e nós não estamos realmente preocupados em sermos imitadores. Fechando aqui os nossos primeiros 20 minutos. Se você quer ser imitador, você tem que conhecer Cristo. E só vai conhecer a Cristo se você ler a Bíblia. Amém. Muito bem, então aí, falar da nossa apostila, que a apostila vai aparecer na tela para você aí, meu querido irmão, minha querida irmã, é a apostila do Ministério Paixão pelas Almas. Está na tela, pastor. Isso, apareceu na tela aqui agora, olha aí. Aí está a apostila do Ministério Paixão pelas Almas. O objetivo da apostila é promover um seminário como levar vida a Cristo. Não são regras, são ensinamentos, frutos da minha experiência e também do pastor Demilson Alecrim. Nós precisamos fazer com que você entenda que as igrejas estão precisando desse estudo, como levar vidas daqui. Então, se a sua igreja tiver o interesse, você vai ligar para o pastor Alecrim, 984465329. Mas também nós temos a pretensão de, através deste seminário, estar ensinando individualmente aqueles irmãos e irmãs que tenham o interesse de se preparar para pregar, ensinar e testemunhar de Jesus, assim, de uma maneira muito objetiva, muito clara, com o propósito de fazer com que você se desperte para ganhar almas, se desperte para o trabalho de missões. E aí, através da ministração desse estudo, a minha pretensão e do pastor Dilson é que você monte um grupo para evangelizar na varanda da sua casa, na garagem, no seu terraço, que você leva o evangelho para a roça, leva o evangelho para a escola, leva o evangelho para debaixo de pé de árvore, ou seja, você aprenda e desenvolva. Isto porque o pastor Laerte França falou agora há pouco aí, as igrejas não estão interessadas em fazer discípulos, mas o Ministério Paixão pelas Almas tem todo esse interesse. Está aí se você tiver o interesse, ministrar o seminário na sua igreja, liga para o pastor Alecrim, 9844650. Eu falei no programa de sexta-feira, meu celular vai ficar ligado 24 horas no dia para atender especificamente pessoas interessado em ganhar alma, em aprender a pregar, ensinar, testemunhar. É o programa PET, P de pregar, E de ensinar, T de testemunhar. Passar aos ensinamentos, quero passar o que eu aprendi ao longo da minha vida cristã, eu quero passar para você. Tá bom, meu irmão? Muito bem. Vou chamar aí a nossa vinheta, vamos tomar uma água rapidinho e a gente já volta com o pastor Laerte França assumindo a palavra novamente. Há cerca de 1 milhão de pessoas sem acesso ao Evangelho de Jesus na região amazônica. Povos que vivem geralmente isolados e esquecidos, em pequenas comunidades de 3 a 10 famílias, nas margens dos rios da Amazônia. São necessários dias, às vezes semanas de viagem, em barcos ou lanchas, para chegar nesses locais. Por isso, Deus nos deu a visão de levar o Evangelho usando aviões de pequeno porte. Amando a Deus e ao próximo, levamos as boas novas de Cristo a esses povos por meio da missão do céu. Voando, vencemos barreiras físicas para compartilhar com esses povos o amor de Jesus. Ferramentas evangelísticas, cuidado pastoral, treinamento e mobilização de líderes das igrejas locais e execução de projetos de desenvolvimento social integram a missão que Deus nos deu.
Oração, trabalho voluntário e doações são constantes necessidades nos nossos trabalhos nestas comunidades. Vamos voar juntos? Faça parte da missão do céu. Torne-se um aliado de Deus, sendo bênção para os povos não alcançados da Amazônia. Estamos de volta, pastor. E eu concordo muito com ele. Igreja é, quando eu abrir a minha igreja aqui, talvez eu coloque o seguinte nome: Igreja Escola. Vai chamar a atenção. Igreja é, aí eu vou dizer, é uma igreja totalmente voltada para o ensino das Escrituras. Porque alguns dizem que hoje a igreja virou uma casa baile. Não estou aqui reclamando, eu estou fazendo uma constatação. As pessoas vão para a igreja. Se não tiver aquele baile, ela não vai. Se ela reunir a igreja para orar e falar da Bíblia, as pessoas não vão, porque as pessoas querem balo. Não tem nada a ver com balo. Afinal de contas, nós queremos uma igreja cheia de membros ou cheia de discípulos. Então, observe, é que tem coisas que não dá dinheiro. Tem coisas, por exemplo, o membro da igreja, ele fica esperando pães e peixes. O que ele faz? É um pescador. Ele não fica esperando. Ele faz, ele vai, entra em ação. O membro, ele sempre vive apoiado do pastor. O discípulo, não. O discípulo ajuda, trabalha, assessora, até mesmo administra como pastor, ou ministra como pastor. Membro da igreja, muitos estão lá porque tem medo do inferno. Muitos estão na igreja porque querem ir para o céu. Eu quero ir para o céu. O discípulo é o contrário. O discípulo quer levar pessoas para o céu. Presta bem atenção. O membro quer ir para o céu. O discípulo, o prazer dele é levar outrem para o céu. Os discípulos verdadeiros, eles oram, eles se relacionam, eles cumprem a missão com os novos crentes. Eu tentei, todo lugar que eu fui, fazer com que os crentes mais velhos se aproximassem dos mais novos. Mas não tem jeito, é um grupinho aqui, um grupinho lá. As pessoas se fecham ali, não querem cuidar dos mais novos. Minha igreja, eu dei duro e consegui. Todo mundo tem que discipular outro. Tem mais experiência e menos experiência. É preciso os crentes mais antigos compartilhem suas experiências com os mais novos. Mas tem que ser um com um. Tudo isso porque os discípulos não apenas somam, os discípulos multiplicam. Foi assim que Jesus fez e é assim que ele quer que nós façamos. Poucas igrejas, elas se dedicam ao estudo. Existem muitos livros bons, eu tenho esses livros, que eles dizem que há muito tempo a igreja perdeu o rumo do verdadeiro evangelho. Vou repetir aqui. Escritores famosos dizem que há muito tempo a igreja perdeu o rumo do evangelho de Cristo. Aí eu vou citar lá a igreja de Laodiceia, chamam de a igreja sem cabeça, reunida lá, Cristo do lado de fora querendo entrar. Ele é a cabeça do corpo, o pessoal cortou a cabeça. E isso acontece até hoje. Pode falar, pastor. Então, pegando suas palavras aí, estão fazendo para o lado. Então, será que está acontecendo, pastor? Será que descobriram algum método revolucionário fora do método da Bíblia que tem mais resultados do que está ensinado na Bíblia? Você esqueceu de falar, né? E de 2 em 2, né? Será que... por que será, pastor Franco, que as igrejas não estão, assim, trabalhando, né, com essa questão de discipulado, fazendo discípulos, ensinando, capacitando? Por que será? Será que tem um porquê? Tudo na vida tem um porquê, né? É o seguinte, Jesus, presta bem atenção, não chamava homem para que meramente dissem para realizar culto, evento, programa. Jesus, presta atenção, não fazia culto. Tinha tempo para isso não. Ele vivia para as pessoas. Lá em Tiago 1:27, a religião verdadeira, olha só, a religião que Deus aprova é cuidar dos outros. Aqui em casa estou eu, a minha esposa e o meu netinho. O pessoal viajou, trabalha e tal. E eu dou um duro danado. Minha mulher também, cuidar de criança, né? Tem que ter segurança, tomar cuidado. E hoje eu fui fazer umas comprinhas ali fora, aí passou uma
moça que eu nunca vi, disse, comprou, depois tem que comprar mais, não sei. Uma pessoa idosa. Eu comecei a conversar com ela e eu comecei a mostrar a seguinte realidade. Eu falei para ela assim, olha, eu comprei isso aqui, mas eu vou dar um pouquinho para os outros. Quero dizer, todo mundo tem o dever de ajudar o próximo. Sempre que nós comprarmos alguma coisa, nós devemos separar um pouquinho do que compramos para oferecer àquela pessoa que não tem nada. O que acontece com a nossa vida cristã? Você recebe o evangelho e é tudo para você. Você não fala nada. Eu percebo às vezes, né, que a pessoa vai trabalhar todo dia. Aí sai de casa, senta do lado de uma pessoa, viaja para lá, para cá, 20 anos e não consegue falar uma palavra para a pessoa do seu lado. Às vezes falam de todos os assuntos, mas não consegue falar de Jesus. Sabe por quê? Porque a boca fala daquilo do coração. Se eu não encher o Espírito de Deus, eu não vou falar. Ou então, eu não vou contribuir financeiramente, nem com a minha igreja, porque eu estou seco, eu estou vazio, sou apenas frequentador. Quando uma pessoa crê, aceita, passa a ter fé em Jesus Cristo como seu único ciente salvador, ela deve meter-se por completo, submissão total à soberana vontade de Deus para a sua vida. Nada para o crente deve ser mais importante do que procurar fazer a vontade. Eu preguei aqui uma mensagem, não sei se irmão, o significado da vida. Aqui na vida você tem coisas boas e coisas ruins. E muitas vezes quem faz coisa ruim com a gente é o próprio Deus. Como é que é isso, pastor? Lembra do caso de Jó? Deus faz às vezes coisas ruins ou até permite que as coisas fiquem ruins para nos provar, para nos testar, para no fim melhorar a nossa vida. Lembra de Paulo? Paulo foi arrebatado, sabe se foi em espírito ou em corpo, mas ele foi até o terceiro céu e lá ele ouviu coisas inefáveis, coisas maravilhosas. Aí quando ele voltou aqui para o mundo real, ele disse que Deus largou um demônio em cima dele, uma doença doía. Paulo orou 3 vezes a Deus, Senhor, eu sou o apóstolo Paulo, eu sou aquele missionário, eu sou mesmo bambambam. E eu estou doente, eu estou sofrendo. Orou 3 vezes. Deus não atendeu o nosso irmão Paulo. Não atendeu. Ele falou, Paulo, é graça. Aí Paulo falou, eu tô contente com qualquer coisa. Eu sei ter comida, eu sei não ter comido. O importante é que eu procure fazer a vontade de Deus o resto. Mas eu quero dizer o seguinte, aqui na vida você diz só, aqui na vida você recebe coisa ruim e recebe coisa boa. Às vezes a sua vida vira um inferno, às vezes ela vira um paraíso. Tudo isso Deus faz para mostrar para a gente que um dia as pessoas vão partir. Umas vão viver no inferno e outras vão viver no paraíso. Aqui é o período probatório, é aqui que você toma pé da situação e é aqui que você faz a sua escolha. Pode perguntar. Então, dentro daquela que todos os anos, vamos falar de igreja batista para a gente ter uma base, ano do ano, as igrejas não fazem seu planejamento, conferência, passeio, congresso, aniversário das organizações, isso é prático. E quando eu falei da questão do quê? Das igrejas estarem, né, conforme você falou, pegando a sua palavra, trabalhando essa questão do lado, eu entendo que uma das causas fortes é a falta de colocar para o lado no planejamento anual da igreja, ter uma escola de discipulado. Você não quer montar uma igreja, escola? A igreja tem que ser uma escola de discipulado. Perfeito. Eu acho que esse é que o discipulado está tão desaparecido das igrejas. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, por favor. Certo. É isso mesmo. Só que as pessoas não fazem. Não sei por que não fazem. Não sei qual é a explicação. As pessoas estão inventando um novo evangelho. Presta bem atenção. Até o segundo século da era cristã, as igrejas eram nas casas, sabe? Aí surgiu a mãe do imperador Constantino. Foi ela, a história diz que foi ela que criou templo. Ela realizava as cerimônias. E então Constantino, que supostamente converteu, ele reunia o povo nas igrejas, eles eram obrigados a ir à igreja, e a mensagem era em latim. Todo o Império Romano era organizado em igrejas, capelas, e as pessoas eram obrigadas a ser tantas. Começou a ter aquela palestra lá em latim, com um oficiante de costa para a igreja. Isso ficou até hoje. E nós, batista, presbiteriano, congregacional, luterano, todo mundo
todo esse pessoal, na verdade, vem copiando aquela igreja lá do terceiro século, aquele modo de fazer igreja, que não tem nada a ver com Jesus. Jesus era completamente diferente. Já imaginou? Pensa bem, Jesus se reunir e dizer assim, agora vamos ouvir uma poesia por Maria Madalena. Daqui a pouquinho, agora vamos ouvir um solo com Judas Iscariote. Vamos ver o quarteto, Pedro, André, Tiago, João, interpretando uma das nossas belas canções. Não tinha isso, não é um programa, não é um evento, é uma reunião, um encontro de pessoas que amam a Deus, que colocaram nas mãos do santo para multiplicar o evangelho. Aí você vai para a igreja, você se senta num lugar muito bem, bom, banco acolchoado, ar-condicionado, aí você nasce ali e só quer, você vai lá, você quer. E às vezes o crente quer uma mensagem de exortação, aquela mensagem chamada de carapuça. Mas ele não está preocupado em obedecer, ele quer ver o fogo cair, não está muito preocupado. Ou seja, criamos apenas, vamos dizer na linguagem popular, pessoas religiosas. Eu nunca, desde que conheço igreja, nunca aceitei e até hoje não aceito tipo de igreja, essa chamada ordem de culto. Nunca deveria. O culto deve ser organizado, mas não pode ser amarrado, entendeu? Vou dizer como deveria ser a igreja. Como aquele domingo em que você vai almoçar na casa da sua sogra, vai ser seu cunhado, a irmã da sua mulher, aquela turma lá de 15, 20, o pessoal come, brinca e dorme, joga, vê o jogo de bola. Aquilo ali é igreja. O que é? É um corpo, é um grupo de pessoas que se amam, que se respeitam, têm o mesmo objetivo, mas aí não, aí engessa a igreja, é só programa. Por quê? Eu cansei de falar isso, porque o líder ele quer aparecer, ele quer ir na mídia. Tem a preocupação também, se for uma coisa familiar, não vai dar dinheiro. As pessoas estão com o olho na moeda, então isso é ruim, isso é ruim. Ok, pastor França, estamos finalizando então nossos últimos 20 minutos. Eu quero agradecer o pastor França mais uma vez. Segunda-feira tem mais, hein? Ouviu? Okay. Então, segunda-feira tem mais. Bom, programa O Evangelista, toda segunda-feira, 15 horas, aqui na TV Meteoro, de terça a sexta-feira, 21 horas, você é nosso convidado. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Quero mandar aqui uma saudação, um abraço muito especial para a Raquel Marendaz, ela que é diretora da Pousada Marendaz em Paraty. Alô, irmã Raquel e seu grupo aí, a sua equipe de funcionários na Pousada Marendaz em Paraty. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você vai viajar para a região da Costa Verde, ali depois de Angra dos Reis, sentido Rio-São Paulo, ou depois de Guaba, sentido São Paulo, Rio de Janeiro, cite em Paraty a Pousada Marendaz, bem próximo da feirinha ali do centro de Paraty, bem próximo também já para a entrada da cidade histórica de Paraty. E lá tem uma parceria com uma escuna, onde você poderá alugar e fazer um passeio extraordinário com a sua família, com o seu grupo de empresários, seus irmãos e amigos ali passeando nas ilhas no sentido Paraty, São Paulo, ok? Também quero... o telefone, né? Para você fazer a sua reserva. 24 3371 369. 24 3371 1369. Pousada Marendaz em Paraty. Irmã Raquel, muito obrigado, tá bom? Ela tem ofertado também por uma outra pousada. Ela tem ofertado o nosso ministério. Muito obrigado, irmã Raquel. Também quero mandar um abraço, uma saudação especial para Dr. Marcionil Muniz. Ele é advogado, está pronto para ajudar você em questão civil, trabalhista ou previdenciária. Anote o telefone 21 2772 3458, Dr. Marcionil. Pastor França, fica na paz do Senhor. Até nossa próxima segunda-feira. Você que nos ouve, aonde você estiver, até amanhã, 21 horas. E segunda-feira, Escola de Treinamento Discipulado, às 15 horas. Fique na paz. Posso ouvir o som no alto, ecoar salvação. Cristo veio a este mundo para trazer salvação. Cantam anjos lá no céu, glórias ao
nascendo Rei, tão felizes anunciando salvação. Os humildes o adoram, Cristo traz salvação. Com os corações contritos, Prontíssimo. querem ter salvação. Sim, meu Todo o céu louvando está, Diga. dissipando a escuridão, anunciando a todo mundo salvação. A tristeza vai passando ao sentir